Vamos lá. Imagino que tenha que ficar assim. Ajustar aqui. Vamos lá, vamos começar mais um mais um episódio do programa As Chaves das Fortunas, do nosso querido da nossa querida Bric Leilões. Bom, hoje o episódio de hoje é sobre a distância existente entre a sua moradia e a oportunidade da arrematação, se isso é um impedimento para a realização do negócio. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre a questão de arrematar a distância, que eu diria, é uma crença limitante. Então, dando as boas-vindas, seja muito bem-vindo ao programa Leilão, a Chave da Fortuna. Aqui a gente fala sobre leilões judiciais de imóveis e muito mais. Nesse programa, nós compartilhamos dicas e conteúdos para ajudar você a duplicar o capital investido em 18 meses de forma segura, mesmo começando do zero. É isso aí, pessoal. Canal para a gente aperfeiçoar todas as habilidades, os comportamentos, as atitudes dos investidores imobiliários. Eu, Conrado Cortez, sou o apresentador. No tema de hoje, nós vamos derrubar a crença de que a distância entre a moradia e a oportunidade, a arrematação, a oportunidade do negócio, do leilão, é um dificultador para realizar arrematações em leilões de imóveis. Vamos lá, vamos entender um pouco desse contexto. Eu vou compartilhar aqui, é, compartilhando aqui a tela aqui para o pessoal no YouTube. Então, como eu disse, já dei as boas-vindas. Vamos dar seguimento. Qual que é o tema de hoje? O que que a gente vai tratar, né? O tema de hoje é explicar sobre a questão de arrematar um imóvel à distância. Eu aposto que você pensa que é um grande impedimento, mas eu já te falo, não é. O primeiro aspecto que você tem que considerar é a oportunidade de investimento, o valor abaixo do mercado. Você já está com, eu diria, a faca e o queijo na mão para poder comprar um bem imóvel de um ticket mais alto a um valor mais baixo. Então, o primeiro ponto que tem que ser considerado, em detrimento da distância, é saber que você está frente a frente a uma grande oportunidade, porque o imóvel, o bem, o item com que você vai começar as transações, ou seja, comprar para depois reformar, revender, é um valor bem abaixo do mercado. Então, você tem que considerar isso como uma oportunidade de negócio. Imagina o seguinte: você não precisa captar, prospectar, é uma oportunidade que já está ali e ela já vem com muita transparência, já vem com muita informação. Basta você revalidar as informações e, na sequência, fazer um processo de investigação para entender se tem alguma nuance, se tem alguma particularidade ali dentro, tá ok? Então, assim, antes de pensar, não vou comprar porque está distante da minha residência, eu não vou conseguir eh, dar seguimento, dar prosseguimento, caso eu compre. Muito pelo contrário, existem inúmeras formas de você administrar, de você fazer gestão, de você controlar, de você coordenar ações, atividades, mesmo estando à distância. Basta você saber o que que você precisa saber, o que você precisa, como você precisa administrar, como você precisa gerenciar todas as ações assim que você arrematar esse imóvel. Um outro aspecto que tem que ser levado em consideração ao falar em distância
é o potencial de valorização do imóvel naquela região. Então, quando você está buscando uma oportunidade fora da sua do seu ambiente ali, fora da sua localidade, e você enxerga um potencial naquela região, como por exemplo o interior de São Paulo, que tem inúmeras oportunidades, Ribeirão Preto, Indaiatuba, regiões ali próximas da capital, você consegue dimensionar um potencial de moradia, um potencial de residência, um potencial de qualidade de vida, potencial de valorização, desenvolvimento, econômica que está chegando na região. Então, não dá para desconsiderar isso. Você, primeiro, compra barato e, segundo, você precisa avaliar se naquela região tem um potencial de valorização, se tem aspectos econômicos e de desenvolvimento, seja social, cultural, econômico, se aquela região vai receber um quantitativo de investimento que vão fazer as moradias, os comércios, os galpões, a área industrial, a área rural naquela região se valorizar. Então, tem um potencial por trás que vale muito a pena levar em consideração. Então, primeiro, valor mais baixo. Segundo, o potencial de valorização. O terceiro aspecto, eu diria que é algo que possa gerar uma ampliação nos seus horizontes. O que que isso quer dizer? Você pode ter uma ampliação cultural, social, econômica. Você começa a enxergar outras características. Você passa a aprender algumas atitudes, algumas habitualidades, algumas ações do cotidiano de uma região nova que pode ser aplicada na região onde você mora. O Brasil é um país de características continentais, então você está o tempo todo aprendendo novas formas de se viver, novas formas culturais de relações entre pessoas. Então, assim, você precisa realmente avançar esse horizonte de conhecimento para você ter mais uma noção sobre os imóveis em si, né? A gente vê uma característica que eu tenho notado bastante é o fato dos imóveis terem características de integrar ambientes, né? Hoje você já vê uma característica muito mais comum de integrar a cozinha com a sala de jantar, com a sala de estar, ambientes mais amplos e ambientes integrados. Então, muitas vezes nas casas mais antigas você não se via esse tipo de ações. Então, quando você sai de uma região, muitas vezes de menor proporção para uma de maior, você começa a abrir seus horizontes e ver novas tendências, ver novos ambientes que vão fazer você somar mais e poder multiplicar. Então, a gente tem que levar em consideração, inicialmente, três aspectos. Primeiro, o valor que já é reduzido, isso aí é de praxe, é clássico, né, para tornar ter um poder de atratividade. O segundo aspecto é a valorização do imóvel na região. E o terceiro é você poder expandir os seus horizontes. As pessoas esquecem que arrematar à distância é o mesmo que comprar um imóvel à distância. Então, assim, no final das contas, quando você pensa em arrematar um imóvel distante, o que que você está querendo dizer? Você está comprando um imóvel à distância, nada mais é do que isso. Lógico que tem todo um processo burocrático a ser percorrido, né? Que aparentemente transforma aquela oportunidade em uma dificuldade. Então, quando você tem uma propriedade à distância, você vai precisar contar com os braços no local. Por quê? Porque nós estamos falando de um imóvel, algo que não se movimenta, você não consegue tirar de uma região e levar para outra. Então, estando em outra localidade, é muito importante que você saiba os marcos principais que você vai estar presente para resolver situações. O que que eu quero dizer com isso? Tem casos que você não precisa colocar nem o pé lá.
Por quê? Porque você já formou uma equipe, você já estabeleceu vínculos com pessoas de confiança que vão poder te auxiliar e te ajudar nessa jornada. Então você automaticamente entra como um investidor. Então eu estou colocando dinheiro com outras pessoas e essas pessoas na localidade vão ter um trabalho, né, que é desembaraçar alguma ação. Mas hoje, em termos de imobiliária, termos cartorários, da própria justiça, eh, reformas, você consegue, por meio da tecnologia, ter um processo mais transparente e, no final, que você está almejando em termos de lucro, você obter o resultado. Então, é um processo, dá para ter um processo mais transparente possível, de forma que você esteja antenado com o que está acontecendo, você não perca o time, né? Não perca a velocidade daquilo que precisa ser feito e automaticamente poder alcançar o tão esperado lucro. Só que o que que acontece? Existem algumas etapas importantes, só que essas etapas, as mais importantes, você consegue resolver à distância, independente de se você está próximo ou não do imóvel. Por que que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, você arrematou de forma online. Você vai assinar e receber o auto de arrematação. Você faz isso de forma online. Você vai pagar custas judiciais. Você vai emitir o boleto de forma online. Você vai receber o auto de arrematação de forma online. Você vai receber a carta de arrematação. Você faz de forma online. Você vai executar o processo de desocupação. Você pode solicitar ajuda de alguém, aí você pode fazer junto com um corretor, você pode fazer junto com uma pessoa de confiança ou até mesmo você, começando um processo de negociação, muitas vezes você faz até com um advogado, você não faz diretamente com o ocupante, e se for necessário com o ocupante, você vai ter algumas formas para resolver, tá? E aí dá para colocar no custo, lá na planilha, no planejamento financeiro, uma visita à localidade, uma passagem aérea, né, uma viagem, de repente, dependendo do lugar, de carro, os custos, né, os gastos, para que fique redonda a sua planilha financeira. Então, basicamente, tem formas e formas de você resolver, tá? Você pode passar uma procuração também para uma pessoa na localidade poder responder por você num ato de desocupação forçada, né, que a gente chama da emissão na posse. Então tem formas e formas de você poder resolver. Quando a gente está falando do leilão de imóveis judiciais, o ocupante ele já vem de uma série de, de derrotas, né? Então ele automaticamente ele já vem perdendo várias batalhas. Ele quando chega no momento da desocupação, que é a última das últimas etapas, ele já não tem mais o que fazer depois de percorrido todo o prazo para ele contestar, criar algum embaraço, né? De uma forma leiga falando, criar algum impedimento, criar um obstáculo para a desocupação, ele já está nos finalmente mesmo ali, é uma colaboração extra que impulsiona a pessoa a sair do imóvel. Não tem muito motivo ele permanecer lá, tá? Então, mais uma vez, a gente não pode se esquecer de que um processo de arrematação à distância nada mais é do que você comprar um bem à distância e você depois desembaraçar. Não se apegue ao fato de você comprar e arrematar somente no local. Uma vez que você já entendeu o processo, você já entendeu as regras e você já entendeu a dinâmica do leilão, não tem por que você ficar travado em ações somente no local, tá ok? É muito importante que se você vislumbrar uma oportunidade em outra região independente, se você tem algum conhecido lá, é você saber que você já está calejado para participar de leilão. Então, o primeiro passo é realmente você absorver todo o conhecimento, todo o expertise, todo o know-how
para operar no leilão e, consequentemente, você poder arrematar à distância, tá ok? Não se feche a fronteiras, olhe realmente a oportunidade dos negócios. E aí eu te pergunto, quantos, quantos de vocês já não compraram ou têm atualmente um patrimônio que está à distância, né? Diferentemente, eu diria, de uma área rural que demanda uma atividade econômica, é um espaço mais extenso, quando se tratar, dependendo do investimento, um apartamento, uma casa, você consegue administrar e tem recursos de segurança mesmo que você pode utilizar para ter certeza que não vai ter nenhum tipo de arrombamento, né, uma intrusão ou furtos na região, né, dentro do imóvel, tá? Quantos de vocês não administram um imóvel à distância? Administrar um imóvel à distância hoje, com a quantidade de imobiliária, é algo extremamente simples, né? Tem surgido muitas imobiliárias com tecnologia que facilitam demais a administração, com garantias, com seguros. Então você acaba estando em boas mãos. Só que o que que acontece? A gente não vai se estender. Uma vez que você seguiu o processo, fez o que tem que ser feito, certamente envolvendo uma, uma reforma, é botar à venda, fazer o negócio girar, ok? Tá travado ali? Quantos de vocês possuem patrimônio à distância? Já falando. Quantos de vocês venderam um imóvel à distância? Coisa mais simples. Vai lá o tal corretor, as propostas vão chegando, nada mais é do que você dizer sim ou não. E o processo de venda, hoje ele corre totalmente online. Você consegue assinar contratos virtuais e fazer toda a operação de forma online. Então, aqui eu estou quebrando alguns mitos para derrubar essa crença limitante das pessoas que acreditam que não podem ter um imóvel à distância. Quantas pessoas têm imóveis à distância? E aí, isso é um fortalecimento para que você possa, é, fortalecimento que você pode, consequentemente, arrematar o imóvel à distância. Quando você começar a ver que não tem segredo, depois que fizer o primeiro, é tranquilo. Agora é muito importante falar uma coisa, esse vídeo, ele não é para convencer você para comprar, mas sim para te fazer refletir sobre o que você já faz, o que você já fez, o que outras pessoas já fizeram, que é arrematar, comprar um imóvel à distância. Nada mais é do que você ter a tranquilidade de saber o passo a passo. Depois que você souber o passo a passo, você consegue naturalmente adquirir e dar o prosseguimento até a venda do imóvel, tá? Você quer ter ânimo para aqui é o ponto central, é você ter ânimo para saber que você está indo em direção ao lucro, você está indo em direção à transação econômica, você está indo em direção a fazer um bem social, um bem econômico, um bem para a justiça. Você vai comprar um produto que, teoricamente, o seu dinheiro já tinha um risco do credor não receber. A justiça tem todas as regras de forma transparente para justamente fazer com que esse credor não saia num prejuízo maior, porque até então ele não recebeu e a chance dele não receber é grande, mas aí vem todo um processo judicial para garantir que ele receba pelo menos uma parte, né? Então, o bem ele vai ser vendido abaixo do valor de avaliação e, de preferência, pague a dívida existente, né? E, obviamente, quem sai perdendo é o devedor, né? Então, você faz um bem para a justiça, faz um bem para o credor e adquire um imóvel com condições de ser
vendida com um altíssimo lucro, tá? Então, não tem muito para onde correr. Agora você precisa ter ânimo extra para poder arrematar um imóvel à distância. Mas eu te digo, conheço pessoas que já arremataram mais de 100 imóveis morando em Espírito Santo e comprando no Goiás. Basta você saber administrar e fazer, a gestão bem feita. Eventualmente, você talvez tenha que ir ao local para acompanhar, ver o que está acontecendo. Entre arrematar à distância e arrematar um imóvel local, você deve começar por, não há regra, você pode começar por qualquer uma das opções, tá? Não faz diferença. Se você arrematar um imóvel à distância por um valor muito baixo, os intermediários, as pessoas que vão fazer parte da sua equipe especializada, vão ser remuneradas por isso. Isso está dentro da possibilidade. Isso, o dinheiro já está na mesa. Então, se você compra um imóvel de 100 mil por 15, 20 mil, você teoricamente teria até os 50 mil para fazer muita coisa. Então, você consegue administrar por meio de serviços com outras pessoas, quanto que você está disposto a pagar para essas pessoas poderem executar o serviço. Então, o dinheiro está na mesa, o dinheiro está disponível. Então, dá para você negociar com essas pessoas, ter uma comunicação boa com essas pessoas, mostrar as suas metas, mostrar as suas possibilidades e entrar num acordo, tá ok? Parece simples, tem as suas nuances? Tem, mas basicamente é isso. Se você conversar com o corretor de uma outra região, explicar a situação, fazer uma videoconferência, explicar, mostrar, não tem segredo, dá para executar à distância, sim, tá? Então não tem regra, não vou começar a arrematar um imóvel só porque ele está perto. Eu já vi situações de pessoas que arremataram um imóvel no condomínio da frente, mas arremataram sobre um valor elevado, porque ao longo do processo de compra, o preço subiu, ele, por entender que está próximo, é uma vantagem. Vantagem é comprar barato. Essa é a regra de ouro, compre barato. Por que que é importante você assistir esse vídeo? Para saber como transformar uma dificuldade em oportunidade. Enquanto a grande maioria das pessoas acreditam que comprar um imóvel mais perto é mais vantajoso, é mais seguro. Essa segurança ela é extremamente relativa e, nesse caso específico, comprar de forma segura não tem nada a ver com a localidade, tá? A localidade que eu digo em relação à sua moradia, em relação à sua presença física, tá? A localização de um imóvel é uma característica preponderante em termos de atratividade. Mas o que eu estou me referindo é o fato de você ter um imóvel, morar próximo de um imóvel que está sendo vendido em leilão. São coisas distintas, então a gente precisa separar. Localização é extremamente importante, mas a localidade em relação à sua moradia não é tão importante assim, tá? Se você conseguir juntar tudo, ok, né? Você está ali, você vai conseguir administrar. Só que aí também eu coloco um outro ponto de interrogação. Isso não vai consumir o seu tempo? Porque o fato de estar próximo, você vai querer acompanhar, vai querer estar perto, vai querer estar muito tempo presente. Isso consome bastante tempo, tá? E o investidor sabe que o ativo tempo, ele é fundamental. Então, leve isso em consideração. Muitas vezes você arrematar a distância, você vai ser um profissional investidor muito mais eficiente porque você não vai perder tempo fiscalizando esse imóvel, né? Você vai delegar funções para algumas pessoas chaves e você vai cobrar aquilo que é mais importante, tá ok? Então, enquanto para muitos certamente vai ser uma dificuldade para você, essa é a dica de ouro, peço para você tomar nota, anote, porque o fato de você saber que a grande maioria está indo para uma direção e poucos estão indo para outra, isso vai fazer diferença, inclusive, para você tomar uma decisão de investimento. Você tem que estar onde poucos estão, tá? Se a grande maioria
está procurando nos grandes sites dos leiloeiros, você tem que olhar lá e um outro olhar em outros sites de menor porte, ok? O que aconteceu com quem fez, né? Quem fez arrematações à distância, ele quebra um paradigma cultural e mental, tá? Que é o primeiro aspecto. Investimento, e a gente vê muito isso, por exemplo, em bolsa de valor, né? Quando está lá em cima, está todo mundo comprando. Quando está lá embaixo, está todo mundo vendendo. E os poucos mantêm as ações, inclusive nas baixas, né? Porque entende que vai ter uma recuperação. Ou ele já sabe, pela experiência, o momento de sair, só que ele não sai na baixa, ele sai na alta. Então, são características endêmicas, né? São características em massa da população. Quando você quebra um paradigma e passa a atuar de uma forma diferente, você amplia os seus horizontes e obtendo resultado, automaticamente você está na vanguarda, você está ali na frente liderando o movimento. Então, quem fez e comprou à distância está mais preocupado na oportunidade do negócio. Ele não quer saber se está comprando próximo ou não. Isso se tratando do investidor. Então, eu vou abrir um parênteses aqui, que é o fato da gente falar das pessoas que estão comprando para morar. Diferente. Está disposto a pagar um pouco mais. Tudo que ele pagar abaixo do valor de mercado, ele já está obtendo um lucro. Automaticamente, ele vai ter uma predileção por um perímetro, né? Por um bairro específico. E ali ele vai querer estabelecer a morada dele. É um outro perfil, tá? Mas falando em termos de investidor, que é o foco aqui, é, a gente não pode perder de vista que arrematar à distância pode e deve ser um foco. Por quê? Porque dentro da sua localidade você vai ter limitações, não vai aparecer uma oferta muito grande ali na região. No máximo uma cidade, né? Mas, por exemplo, se você pegar uma cidade como São Paulo, você tem várias cidades dentro da cidade de São Paulo. Você tendo várias cidades dentro da cidade de São Paulo, qual que é a diferença de você arrematar a distância, né? Então, é a mesma coisa. Então, vamos quebrar esse paradigma, vamos quebrar essa crença de que arrematar a distância é uma dificuldade. Como que você vai organizar isso? Como estamos falando sobre distância, nós vamos dar algumas dicas específicas de como conduzir a jornada à distância, ok? Vamos lá. Primeiro benefício, primeira dica que você pode ter. Primeiro, os pagamentos. Você consegue fazer todos os pagamentos, solicitar a emissão dos boletos, do pagamento com boleto, sem boleto. Hoje você utiliza o Pix, então qualquer pagamento você consegue fazer à distância. Você honrar os pagamentos, você já está com 60, 70% do caminho resolvido, né? Primeiro, porque você tem o dinheiro, segundo, você consegue fazer de forma eletrônica hoje, e aí você consegue dar agilidade. Basta você combinar, ter os contratos direitinho, que você vai adquirindo os respectivos direitos. Então, você pagou as custas, você pagou os impostos, você pagou a emissão da guia, você registrou o imóvel, você pagou reforma, você pagou serviços de vistoria, você pagou. O fato de você já pagar, você já tem 60, 70% do caminho realizado. Então, isso facilita demais, você consegue fazer isso à distância. Segundo ponto, assinaturas. Você consegue fazer inúmeras assinaturas virtuais hoje, digitais, com Gov, com assinaturas, com certificados digitais. Então, você já tem hoje instrumentos para poder realizar as assinaturas à distância, tá? E se não tiver, você pode emitir uma procuração para um terceiro, também dá para ser feito dessa forma e você pode acompanhar tudo por vídeo chamado, tá? Então, dá para você driblar essa situação de assinaturas. Vistorias, você consegue mandar pessoas realizarem vistorias e você acompanhar em tempo real. Essa pessoa abre lá o celular e você acompanha.
tem segredo nenhum, você já combina antes: "Olha, internet, telefone aí tá tudo certo, a gente consegue visualizar em tempo real, preciso que mostre isso, preciso que você me mostre características do piso, da elétrica, se tem, estofamento em parede, como está a qualidade da pintura, como está o funcionamento da hidráulica", quando você conversar com outra pessoa. E ainda falo mais, você ainda pode, que a gente está chegando à era agora do óculos da Ray-Ban, né, o óculos da Meta, né. Então a pessoa põe o óculos lá com câmera e está fazendo um live ao vivo, você acompanhando em tempo real. É algo impressionante, né. Eu estou, fazendo essa live daqui de Madrid, estive na loja da El Corte Inglês e vi o óculos da Meta, uma qualidade impressionante, e você fazendo vídeos e lives com óculos. É algo impressionante, já já vai ser utilizado aí pelos profissionais, imobiliários, né, de poder visitar e mostrar um imóvel em tempo real, uma qualidade impressionante. E eu fiquei impressionado, estou tentando achar aplicabilidade, uma delas é essa, você poder mostrar um empreendimento ao vivo utilizando o óculos, não precisa nem do celular, né, muito interessante. A administração do imóvel também pode ser feita, você pode contratar uma empresa para administrar. Hoje tem, imobiliárias com tecnologia capazes de administrar um imóvel para você à distância. Então, torne-se a distância uma grande aliada para você poder, usufruir, tá. Hoje, com a tecnologia, você pode ter até o imóvel à distância, você pode ter a distância como uma aliada. Então não se prenda ao fato de você estar em uma localidade diferente daquele imóvel que está em leilão, ok? O nosso principal alvo, é importante dizer, que é o dinheiro que está na mesa. Tá? O primeiro passo é você saber que tem um dinheiro na mesa. Um imóvel que era 1 milhão, caiu para 500 mil, você tem 500 mil, de intervalo para poder fazer esse trabalho. Então, tenha uma equipe especializada, um profissional que possa acompanhar o seu processo judicial, uma pessoa que possa ter livre acesso no cartório, que conheça o tabelião da região. Você precisa, pensar num profissional da área imobiliária, né, que seja de uma área imobiliária ou não, um corretor independente. Você precisa pensar numa equipe de reforma, um despachante que possa dar agilidade em algumas ações. Então, tenha uma equipe especializada, tá? Pensa na dinâmica da arrematação, na sequência, na dinâmica da desocupação, na reforma e, consequentemente, na venda, tá? É preciso ter uma visão mais sistêmica do processo para que você possa dividir em partes e ter os profissionais alocados em cada uma dessa região, ok? Tenha parcerias estratégicas, você vai poder fazer parceria com cotistas, você vai poder fazer parceria com pessoas de dentro da sua família, você vai poder fazer parceria com amigos, amigos de escola, de faculdade, amigos do trabalho. Você pode fazer parceria com membros da comunidade, daqui da comunidade BRIC, pessoas que vão te ajudar a impulsionar as oportunidades de negócio. Você vai juntando e complementando ações para quê? Para que você possa, dar vazão às oportunidades, obter o lucro e adquirir essa, essa velocidade em produção de riqueza. Você tem as tecnologias que estão aí à sua disposição, sabendo utilizá-las, você consegue, ter um resultado fantástico, fantástico. Então, você tem o website de cartórios, você tem, você consegue consultar dívidas de devedores, inclusive do ocupante, você pode puxar a ficha dele até para acelerar o processo de desocupação.
Você pode fazer videochamadas em tempo real para visualizar, para entender. Então, você consegue ter um retrato do que está acontecendo, em que temperatura que os negócios estão acontecendo. Você pode ter um Google Drive com acompanhamento em tempo real de tudo que está acontecendo. Você pode ter um sistema de navegação ativa, né, do que está acontecendo, programando em tempos, né, em cronograma, ticando a atividade que foi realizada. Você pode utilizar drones para visualizações aéreas, né? Fora outras tecnologias, tem um site que chama Urbit, que você consegue emitir relatórios para entender o que tem ao redor de uma localidade específica. Tem comércio, restaurante, mobilidade urbana, hospital, shopping, se tem um processo de favelização ali na região, tem saneamento básico. Hoje, a quantidade de informação, você pode utilizar a inteligência artificial para te ajudar a vender, o marketing digital para te ajudar a vender um imóvel, achar um prestador de serviço. Hoje, você acha no Instagram, você acha no Facebook. Então, a informação está muito disseminada, está muito disponível. Com a tecnologia e esse processo acelerou demais. Como que você poderia estar fazendo do jeito errado? Primeiro eu diria que esse episódio ele é para as pessoas que estão arrematando de qualquer jeito ou aquelas pessoas que só arrematam imóveis perto da sua localidade. Não vou entrar no mérito se é jeito certo ou errado. Cada um vai decidir o que lhe convém em termos de investimento, tá? Mas esse episódio, a ideia é clarear um pouco mais que as oportunidades de negócio estão em todas as partes, não somente, né, na nossa órbita. Importante dizer que sem organização, sem utilizar ferramentas tecnológicas para aferir as informações, provavelmente isso vai impactar no seu resultado. Então, você precisa ter as ferramentas para aferir as informações, para entender a temperatura do negócio, para entender onde que você está pisando, para que você possa tomar decisões mais claras, tomar decisões mais eficientes para obter o resultado mais otimizado possível. Tem um planejamento, sem cronograma, sem definir atividades cruciais, sem levantar informações sobre dívidas e os processos judiciais, você está colocando em risco o seu investimento, o seu dinheiro, que muitas vezes é a única reserva existente ali, familiar ou do investidor, né? Então, você teve muito trabalho para levantar aquele valor, né? Levantar aquela reserva, e nada mais justo do que você preserve, né, esse recurso e faça um investimento mais apurado. Aqui, entre a gente, a ideia é duplicar esse investimento, duplicar, triplicar, né? Num período de tempo mais curto possível. Então, ter cronograma, ter planejamento, utilizar as ferramentas, utilizar o passo a passo é fundamental para ter um resultado mais consistente e poder replicar, né? Poder ter ações mais sólidas. Qual que é o passo a passo que eu te recomendaria agora? Primeiro ponto, foca no empreendedorismo. Entrou nessa, entra com o espírito de empreendedor. Com negócio, você vai precisar negociar, se comunicar, fazer gestão, tá? Passa a primeira arrematação, familiarize com o processo, com as regras e com a dinâmica. Adquira esse primeiro contato. Adquirindo esse primeiro contato, se familiarizando com o processo, entendendo as regras do jogo e a dinâmica, você vai ver que você vai deslanchar, tá? O segundo passo, que é um ponto de atenção, é que você vai ser envolvido no processo de arrematação, registros, ocupação, posse, segurança, reforma, venda. Então, tem todo o passo a passo e todo um trabalho necessário para que você possa chegar no resultado. Terceiro passo, confie na nossa metodologia, não confia no método BRIC. Aqui a gente sempre leva o ponto de atenção
Registrar o imóvel para chamar de seu. Não adianta, se você não registra o imóvel, ele não é seu. E assim, você pode ter algumas ações antes do registro, deve, mas as ações mais enérgicas têm que acontecer após o registro. Por quê? Porque você só pode chamar de seu quando você registrar no cartório de registro de imóveis. É fundamental que isso aconteça, tá ok? Para finalizar, aqui entre os meus agradecimentos, quero agradecer por vocês assistirem o episódio até o final. Se você gostou, deixa o like, compartilhe com pelo menos 3 amigos, salve ou deixe um comentário. É muito importante que a plataforma entende que houve uma interação e ela impulsiona. Tá ok? Agradeço. Até a próxima.